Olá, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma live, seja bem-vinda para mais uma live. Hoje o tema é currículos, então eu vou analisar aqui alguns currículos junto com vocês. Vocês vão poder mandar suas dúvidas. Vamos participar. Deixa eu colocar aqui só o comentário para fixar. Espera aí. Pronto. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Podem escrever aí no chat se está tudo certo. Por favor. Tudo certo? Ótimo. Muito bom, gente. Tá ouvindo, Marcelo? Obrigada. Carol, tudo ótimo? Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Marcelo, Rodrigo, Thalita, Paula. Quem mais? Osni. Sejam muito bem-vindos novamente. Como é que vai ser então aqui? Analisando os currículos, eu percebi que tinha alguns pontos em comum da maioria desses currículos e não só desses currículos, são pontos que eu vejo sempre em muitos currículos de clientes meus. Então eu separei alguns pontos para falar aqui no começo da live, para também não ficar sendo repetitivo e toda hora falar a mesma coisa, né? Então eu acho que fica melhor se eu falar primeiro esses pontos em geral e depois eu passo pro currículo aqui de cada um, tá bom? Podem mandar dúvidas. Pode ser que eu demore para ver aqui no chat, porque né, hoje estou sozinha, não tem ninguém aqui para me ajudar. Mas se vocês mandarem a pergunta aqui nesse negocinho de interrogação que tem aqui embaixo, essas cartinhas, vai aparecer em destaque aqui na tela para mim. Então fica mais fácil. Porque nos comentários, conforme as pessoas vai comentando, vai sumindo, né? E aí pode ser que eu não veja ou demore um pouco mais para ver, tá bom? Então vamos lá, né? Será que vocês estão ansiosos? Será que vocês querem saber se dá para melhorar o currículo? Primeiramente, eu quero falar, agradecer todo mundo que participou, que comentou lá no post, que compartilhou, que enviou o seu currículo aqui para análise. Então, obrigada pela participação. E parabéns para vocês que estão aqui na live, porque isso mostra o quanto vocês estão interessados em melhorar o currículo de vocês. E não é só o currículo, né? É quanto vocês estão interessados em desenvolver a carreira de vocês, em conseguir uma nova oportunidade. Em plena quarta-feira, 20 horas, todo mundo tá cansado, eu sei, e vocês estão aqui, né? Então isso já é um diferencial que demonstra que você está realmente interessado. Então, parabéns por isso, tá bom? Então vamos começar, né, com as dicas gerais, como eu falei. Primeira coisa, peguem aí papel e caneta, anotem para não perder. Deixa eu pegar aqui também um lápis. Começando pelos dados pessoais. Eu vejo que muita gente coloca o endereço completo nos dados pessoais e não tem necessidade, tá? Tem pessoas que colocam, além do endereço completo, também coloca o CEP. Ou seja, realmente completo, né? Não tem necessidade, tá, gente? Vocês podem colocar apenas o bairro e a cidade. Isso é importante, mas não precisa colocar o nome da sua rua inteira, o número, o CEP, coisas desse tipo, tá? Então, ultimamente tem bastante, assim, essa tendência de não necessariamente colocar o seu endereço completo. E isso é bom porque a gente economiza espaço, né, para colocar coisas mais relevantes, tá bom? Então, é uma dica, né, que vocês podem dar essa resumida aí nessa parte também. Tem pessoas que já colocou só a cidade onde mora, né? Então você pode colocar, por exemplo, São Bernardo, São Paulo, né? Ou você pode colocar o seu bairro, por exemplo, Itaquera, São Paulo, né? Fica melhor. Outra coisa, pode colocar nos seus dados pessoais o seu link do LinkedIn. Tem uma pessoa só aqui que colocou e é legal se você tiver editado
o link do seu LinkedIn, a URL do seu LinkedIn, porque senão ela tá toda louca lá, cheia de números, cheia de letras e até feia, né? Então você pode editar a sua URL. Eu já ensinei aqui a editar o URL, mas eu vou postar de novo depois para quem ainda não sabe, mas é super fácil, super simples. Então edita a sua URL, deixa ela bonitinha com o seu nome e coloca nos seus dados pessoais do seu currículo, fica legal, tá bom? Ó, o Rafa falando, São Bernardo. Eu acho que tem bastante gente de São Bernardo aqui. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Tá bom, gente? Então, são dicas aí, né, para deixar um diferencial já nos seus dados pessoais. Depois, no resumo, eu vi aqui que muita gente fez um resumo. Alguns fizeram muito extensos e outros fizeram muito objetivos. Só uma frase, né? E não falam muita coisa nessa frase. Então, o que eu acho legal de colocar no resumo? Além dos seus principais conhecimentos técnicos da sua carreira, é legal você colocar destaques da sua carreira, resultados, ou seja, teve algum projeto que você participou, que teve um bom resultado para a empresa, você pode colocar, ou alguma melhoria que você ajudou a implementar no seu setor, algum reconhecimento que você ajudou a trazer para a empresa, ou até para sua área, né? Então, assim, você pode pensar nesse tipo de melhorias, de situações, e colocar, porque assim, mais legal do que você faz são os resultados que você trouxe. Então pensa nisso, tá? E coloca isso de maneira em destaque no seu resumo, tá bom? Que mais? Idiomas. O que eu quero falar para vocês sobre idiomas? Eu tenho uma notícia não muito legal, mas eu tenho que falar, né? Infelizmente, quando a gente tem um idioma nível básico, ele não é relevante para o nosso currículo. Ou seja, inglês nível básico, espanhol nível básico, alemão nível básico, seja o que for, tá? Não é relevante para o currículo um idioma nível básico, geralmente, né? Principalmente se for inglês e espanhol. Por quê? Na maioria das vezes, esses idiomas, quando as empresas pedem que você tenha esse idioma, elas vão pedir, no mínimo, nível intermediário para cima, tá? Gente, é muito difícil você ver uma vaga que está pedindo inglês nível básico, né? Então, assim, se você tem um idioma nível básico, você pode não colocar no currículo, a não ser que você esteja cursando e você esteja realmente nesse processo de melhoria, tá? Senão ele não é relevante. E aí você pode tirar e abrir espaço para coisas mais. Apareceu aqui para mim uma mensagem que tá baixa a conexão. Vocês estão me vendo? Voltou, será? Alguém responde aí, por favor. Que pareceu aqui para mim que tinha caído. Tudo certo? Ah, então tá. Bom, que está ótimo. Ah, então tá bom. Estamos vendo, ótimo. Obrigada, gente. Então, do idioma, é isso, tá? Pode tirar quando for nível básico, principalmente se você não estiver cursando, tá bom? Sobre o número de páginas no currículo, no máximo 2 páginas sempre, tá? Não importa o que houver, não importa quantos anos de experiência você tem. Tem que dar um jeito de caber em no máximo 2 páginas, tá bom? Por quê? Porque é um currículo muito grande, muito extenso, com muitas páginas. Tem uma chance grande do recrutador não ler ele inteiro. Ou vai ficar mais difícil, e aí por isso ele pode acabar descartando o seu currículo. Então, assim, fica confuso, aí a pessoa tá com pressa. É verdade, né, gente? O recrutador tá com pressa, ele tem 1 milhão de currículos para analisar. Então, quanto mais você facilitar a vida da pessoa que tá lendo aquele currículo, e você não sabe como ela é, você não sabe se ela vai olhar com carinho ou não. Então,
evita, tá? Deixa no máximo 2 páginas. E aí, mexendo na formatação para conseguir isso, tirando o que já não é relevante, tá? Até às vezes tem coisas muito antigas ou coisas que não são relevantes ocupando espaço ali, tá? Por isso que a gente não precisa colocar tudo que a gente já fez na vida, tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já trabalhou. Conforme vão passando os anos, a gente tem que selecionar algumas coisas, colocar outras de maneira mais resumida. Senão, realmente é impossível ficar em 2 páginas, tá bom? Sobre falar frases desse tipo, algumas pessoas colocaram também no currículo assim, por exemplo, sou uma pessoa dedicada, esforçada, comprometida. Então, coisas desse tipo, que seria a sua personalidade, não é muito relevante colocar no currículo, porque cada um pode escrever o que quiser, né? Então, eu posso escrever que eu sou super XYZ, responsável, super dedicada, trabalho super bem em equipe, e não ser verdade. Então, muitas vezes, esse tipo de informação, o recrutador ele vai ler e ele vai ignorar, simplesmente assim. Porque essas características, elas são avaliadas na entrevista. É para isso que a entrevista serve, né? Então, no currículo, se você coloca esse tipo de informação, você está perdendo espaço útil também que você poderia estar aproveitando melhor, tá bom? E outra coisa da experiência, que eu até já falei um pouquinho, a experiência não precisa colocar tudo que você já fez na empresa. Então, tem gente que coloca uma descrição de cargo muito extenso. Coloca praticamente tudo que você fazia naquele cargo. Se a gente for colocar tudo, vai ser muita coisa, realmente, né? Se a gente for colocar todas as empresas que a gente já passou na nossa carreira, também vai ficar muito extenso. Então, não precisa, tá? Você pode escolher algumas empresas, pode ser as mais atuais, para quem já tem muita empresa no currículo, né? Então, você pode escolher as mais atuais. As mais antigas você pode até pôr, mas de maneira super resumida, nem precisa descrever muito. Ou realmente tira, se realmente precisar daquele espaço, pode tirar. Não tenha medo, porque vai ficar muita informação e às vezes informações já que não são tão relevantes assim. Então, sempre que você for atualizar o seu currículo, pensa, como é que é o meu objetivo hoje de carreira? Essas informações que eu coloquei no currículo estão relevantes para o meu objetivo? Elas vão me ajudar a alcançar esse objetivo, a chamar a atenção para essa vaga? Se você achar que não, tira do currículo sem dó. Pode tirar, tá? E assim você abre espaço para colocar outras coisas, coisas mais relevantes, tá? Então isso que é importante, a gente não precisa encher o currículo de coisas. Essas coisas elas têm que ser realmente relevantes, senão não valem de nada estarem ali no currículo, tá bom? Então essas foram as dicas gerais. Vamos para os currículos então, né? Já tô com eles aqui. Vamos lá. Vou tentar ser um pouco rápida para dar tempo de falar de todo mundo. Tem 8. Voltou? Tá me dando mensagem que a conexão tá baixa. Acho que voltou, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os currículos, tá? Vou começar pelo currículo da Caroline. A gente tem 2 Carolines aqui, tá? Então, eu vou falar da Caroline Amorim, tá bom? Primeira coisa, Carol, você colocou no seu currículo uma foto. Não precisa, tá? Não é mais necessário colocar foto em currículo. Só se a empresa pedir, aí você manda, mas é muito difícil a empresa pedir, a não ser em vagas que realmente precisam, por exemplo, vagas de modelos, coisas desse tipo, de trabalhar com imagem, né? Aí precisa. Mas a gente que trabalha em setores administrativos não tem necessidade, tá? Então, se você tirar essa foto, já vai, assim, liberar bastante espaço. O seu nome ficou lá embaixo. Então, se você puxa ali mais para cima também, porque vai sair a foto, você já vai conseguir dar uma bela organizada ali para diminuir informações.
Outra coisa, você colocou assim, objetivo profissional e aí vem um texto. E depois veio o resumo das qualificações, outro texto. Juntando esses dois, você já pegou quase que uma página do seu currículo. Então, o que acontece? Objetivo profissional é uma frase, é uma palavra-chave, é um cargo, entendeu? Não precisa ser um texto, tá? Então, primeira coisa que você pode arrumar é isso. Então, coloca a área que você quer trabalhar. É uma frase, né? Ou algumas palavras, tá bom? E aí você já vai economizar aqui, ó, 4 linhas, tá? Já vai dar uma subida também. Abaixo do objetivo vem o resumo, né? Como você colocou. Só que aí, o que eu acho legal? Você dá uma resumida, como o nome diz, mas dá uma resumida aí na parte do resumo. Colocar o que é realmente mais relevante. Então, assim, se você quer trabalhar na área, acho que é comércio exterior, né? Coloca coisas mais relacionadas com isso, o quanto for possível, tá? Se você não quer mais trabalhar naquela área de financeiro, coisas relacionadas com isso, coloca menos isso e mais de alguma coisa que possa chamar a atenção da área de comércio exterior, tá bom? Aí tem que pensar mesmo como que pode colocar isso. Na formação acadêmica, você colocou assim, ó, graduação e o nome da faculdade. Não precisa, tá? Tira esse graduação, coloca direto o nome da faculdade. Aí você colocou aí embaixo assim, curso, tananana, comércio exterior. Tira esse curso, tá? Não precisa, só coloca o nome da faculdade e o curso que você fez. E aí você colocou assim, completo. No lugar desse completo, coloca concluído em e o ano que você concluiu, tá bom? Aí você colocou aqui MBA incompleto. Se esse MBA você parou e não concluiu e não está cursando, tira. Outra notícia para vocês. Cursos incompletos não são relevantes no currículo, infelizmente, tá? Então, se você começou um curso e não terminou ele e não tem nem previsão de quando vai poder terminar, tirem do currículo, porque infelizmente essa informação também os recrutadores não vão levar em consideração, tá bom? Aí, ó, presta atenção na formatação, porque a página acabou com um título escrito experiência profissional. Só que a sua experiência ficou na outra página e o título ficou na página anterior. Então, tomem cuidado para isso não acontecer, tá bom? Formatem ele para ficar bem bonitinho. Aí, na sua experiência profissional, você colocou o nome da empresa, o período, até aí tudo bem. Aí você escreveu cargo, analista de tananã. Pode tirar a palavra cargo, coloca direto cargo, que a gente já vai entender, tá bom? E aí, nas suas experiências, ó, você escreveu bastante coisa. Você pode tentar dar uma resumida nisso também. E colocar, como eu falei, apenas as suas atividades mais relevantes naquele cargo. E aí você sempre vai tentar puxar a sua sardinha para a área de comércio exterior. Então, o que será que é interessante para uma área de comércio exterior? Dá uma pesquisada nas vagas de comércio exterior, vê o que eles estão colocando lá na descrição do cargo. E aí você vê se você já fez algo semelhante nas suas experiências. E aí você coloca isso. Não precisa colocar tudo, tá? Por conta disso, tá bom? Que mais? Os idiomas, no seu caso, é muito importante, né? Comércio exterior precisa. Sobe ele para cima, coloca o seu idioma lá em cima, pode ser depois do seu resumo. Dá um destaque aí para esse intercâmbio, né? Que isso vai te ajudar. Então, assim, para as empresas, o que importa é se você tem o idioma no nível que você está falando. Não importa muito a escola que você cursou. Então, vocês podem colocar apenas, por exemplo, inglês intermediário, inglês avançado. E aí nem precisa pôr o nome da escola. Aí, o que vocês podem pôr se fez intercâmbio, que aí é legal, aí coloca o período do intercâmbio, o lugar que foi esse intercâmbio.
Ou então, se você tem algum certificado de proficiência, aí é legal colocar. Fora isso, é só o idioma e o nível. E aí você já economiza bastante espaço. E aí, como eu falei, deu 3 páginas. Eu acredito que com esses ajustes você vai conseguir reduzir para 2. E a dica é essa: como você deixar ele mais com a cara do comércio exterior e menos com a cara de financeiro, né? Ou de atendimento ao cliente, tá? E aí eu acho que já vai ficar bem melhor. Sobre MBA, você disse que fez os módulos, faltou o TCC. Então, complicado, mas você não tem um diploma, né? Então, assim, eu acho que, né, como eu falei, é melhor geralmente tirar. Agora, se você faz questão de deixar ele, não tem problema, pode deixar. Mas é um curso que você não acabou não pegando o certificado, né, por conta do TCC. Então acaba ficando irrelevante para o nosso currículo. Não só para o currículo, né, mas para as empresas. Então, mas se você fizer muita questão de deixá-lo, pode deixar, porque afinal de contas, né, o currículo é seu. Consigo diploma de curso de extensão. Legal, eu acho que já é melhor, né, do que nada. Então, se você consegue como extensão, coloca como extensão, que já é legal sim, tá bom? O Rafa tá falando, vale a pena colocar o objetivo do intercâmbio, estudo de idioma ou aperfeiçoamento técnico? Olha, eu acho que pode colocar sim, se for algo muito diferente, que a maioria das vezes o intercâmbio é para estudar o idioma, o curso inglês, curso geral. Tem alguns intercâmbios que são mais específicos. É um curso específico de, vamos supor, marketing digital que você fez numa faculdade lá do exterior. Aí eu acho que é legal colocar, né? Mas se é só o curso, que é o que a maioria faz geralmente, já dá para entender. Mas você coloca lá inglês, você pode colocar o nível do inglês que você fez lá. Às vezes eles entregam um certificado, né? Que tá lá com o nível do inglês que você cursou lá. Pode colocar. Gente, hello, Dory! A minha professora de inglês aqui no, na live, tadinha, ela não vai entender nada, ela não fala português. Vamos lá. Do intercâmbio, Carol? Deixa eu ver. Não, eu acho que tá legal. Você pode colocar a data desse intercâmbio que você não colocou. Você falou assim, período de 8 semanas de curso, mas quando? Acho que seria legal você colocar pelo menos o ano, o mês e o ano, tá? Só pra gente ter uma referência, tá bom? E Malta, né, como você colocou. Vamos lá então pro currículo da Liliane. Então, Liliane, o que eu acho do seu currículo? Eu entendi que você quis economizar espaço, né? Para não ficar muito extenso. Porém, na minha opinião, fica um pouco confuso quando a gente coloca nessa formatação de várias colunas, né? Então fica muita informação, fica um pouco poluído. E isso pode sim dar uma atrapalhada na hora que o recrutador for ler, tá bom? Então, com as dicas que eu vou dar, eu acho que a gente consegue deixar o seu currículo em 2 páginas. Então, vamos lá. Por exemplo, você colocou aqui algum idioma aqui, nível básico, então já daria para tirar. Essa parte das principais competências que você colocou aqui, AutoCAD, MS Project, tal. Isso aqui você pode escrever no seu resumo. E aí o resumo, de repente também, você pode dar uma mexida no texto para ver se ele fica menor. Que você colocou como perfil, tira perfil, coloca resumo. E aí coloca esses conhecimentos, você falando isso dentro do seu resumo, vai ficar melhor também. Coloca aqui no seu resumo os principais conhecimentos e destaques que você tem, tá bom? Aí na sua parte de experiência profissional, você tem muita experiência, né? Você passou por bastante empresa. Aí eu fiquei na dúvida se foram projetos temporários ou se você realmente foi passando em várias empresas. Então, o que você pode fazer? Deixa
mais descrito as mais atuais, as últimas, e as anteriores você deixa só o cargo e a empresa. Até porque, em geral, as descrições geralmente são parecidas, né? Quando a gente vai passando pela mesma área, só que em várias empresas. Porém, algumas, de repente, você pode tirar também. Então, se você olhar para aquela experiência e falar, acho que não é tão relevante, pode tirar. E aí, se forem projetos, você pode colocar no seu LinkedIn e lá dá para colocar como projetos, com esse nome mesmo. E aí é legal, no LinkedIn fica legal, porque aí a pessoa vai ver ali vários projetos que você participou. Então dá uma limpada na sua experiência profissional, né? Que acabou ficando um pouco extensa até demais, tá? E aí a pessoa pode ficar na dúvida, nossa, mas ela mudou muito de empresa, né? Então, às vezes pode até te prejudicar um pouco, porque, né, às vezes podem ter essa visão. Então não precisa colocar todas, vê as mais relevantes, ou coloca bem resumida, mas como tem bastante, eu acho que você vai ter que tirar mesmo algumas, talvez as mais antigas, tá? Enfim. E aqui, ó, você colocou em 2 empresas atual, então eu fiquei na dúvida se você está nesses 2 empregos, ou se a penúltima você não atualizou e ficou atual. Então tem que dar uma olhadinha nisso também, tá bom? Que mais aqui? Na parte de escolaridade, primeiro, assim, eu gosto de chamar de formação acadêmica, tá? Então, pode substituir o título, é uma sugestão. Outra coisa, você colocou aqui graduação em engenharia civil e aí tem 3 faculdades. O que eu supus é que você começou numa faculdade, depois foi para outra e concluiu em outra. Não tem problema, mas no currículo você não precisa colocar as 3 faculdades, tá? Coloca a que você se formou, que é a que você possui o diploma, tá bom? E aí você já vai economizar 3 linhas, porque isso pegou 3 linhas aqui do seu currículo, tá? Então, coloca só a faculdade que você se formou. E nessa outra aqui, Engenharia de Segurança do Trabalho está incompleto. Então, eu não entendi se você trancou o curso ou se você está cursando, tá? Então, se você está cursando, coloca cursando e a previsão de término. Se você realmente parou o curso, entra naquilo que eu falei. Não é tão relevante colocar um curso trancado, tá? Ainda mais se você não sabe nem quando vai voltar. Se você já tiver uma previsão, de repente pode até deixar. Mas já é também um espaço que a gente acaba economizando, tá bom? Então, eu acho que é principalmente isso, arrumar a formatação, dar uma resumida, ver o que é mais relevante, para ele continuar com 2 páginas, mas com uma formatação mais clara e mais fácil do recrutador bater o olho e identificar quem é você e qual é a sua experiência. Eu também gosto mais da formação acadêmica lá no início, abaixo do resumo, não no final. Mas isso também é só um detalhe, tá bom? Legal. Vamos para a próxima, Caroline. Já vi que ela está aí. Carol, vamos lá. O seu objetivo está um pouco repetitivo, porque você colocou 4 palavras e 2 delas são departamento pessoal. Então, está repetitivo. Então, dá uma resumida aí, coloca 2 cargos, pode colocar recursos humanos ou departamento pessoal, mas 2 vezes departamento pessoal fica meio estranho, tá bom? E aí, o que aconteceu? Você não colocou a descrição dos seus cargos, porém, você colocou 2 resumos. Você colocou um resumo e abaixo, resumo profissional. E aí, você colocou ali as suas experiências, né? O que você sabe. Eu acho melhor você colocar as suas experiências na sua experiência profissional, ou seja, descrever os cargos, não todos, já vou explicar melhor, mas descrever esses cargos aqui e fazer um resumo só com os seus principais conhecimentos. Você tem muito conhecimento, então assim, qual é a área que você gostaria de deixar como alvo?
é folha de pagamento, enfim, folha de ponto, enfim, o que que é? Aí você vai escrever de acordo com esse seu alvo, o que você mais quer dentro da área de RH, tá bom? E aí coloca os principais resultados, que é aquilo que eu falei no começo da live. Coloca os seus destaques, assim, o que você agregou de diferente para aquela empresa, para aquele cargo, o que você ajudou. Então eu acho que no seu caso, que você tem bastante experiência, você consegue colocar assim dessa maneira mais atrativa, e não só o seu conhecimento, tá bom? E aí quando a gente for para a parte da experiência profissional, o que eu acho? Os seus últimos 2 cargos nessa última empresa, eu acho que é mais uma questão de nomenclatura de cargo. Você poderia deixar só um deles, porque você fez praticamente a mesma coisa nos 2 cargos, se eu não estiver errada, né? E aí, assim, pode escolher um dos nomes, porque isso é só uma questão de nomenclatura que a empresa foi lá e mudou, e assim, isso não vai impactar muito para quem está te entrevistando. Então, coloca lá um cargo só desses 2 e coloca a sua descrição ali. Aí, os cargos anteriores, que já são mais antigos, nessa mesma empresa, você nem precisa descrever. Pode deixar só o cargo, porque não vai ser muito relevante, tá? Ou pelo menos esses mais antigos, que é lá em 2007, 2005, são coisas de assistente, de auxiliar, que você não faz, né? Não seria o seu foco hoje em dia, pelo menos. Então, nem precisaria descrever. E dá ênfase na sua descrição, como eu falei, para a área que você quer atuar dentro de RH, tá bom? E aí, de repente, essas outras 2 experiências anteriores que você colocou, e uma delas nem é na área, você pode até tirar também, tá? Se precisar de espaço no currículo. Aí veio a sua formação, né? Ok. No caso, você colocou assim, curso superior, administração. Poderia colocar só graduação em administração de recursos humanos, né? Não precisa escrever o curso superior. E aí, como eu falei, eu gosto mais da formação lá em cima, não lá no final do currículo. Mas também é só um detalhe. Você pode ver o que você achar melhor, tá bom? Então, no seu currículo é principalmente isso, ok? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas. A Lilian, como colocar que além do emprego CLT tem uma empresa como freela esporadicamente? Então é por isso que no seu currículo tem 2 atuais? 2 empregos atuais? Eu acho que no caso do freela, você poderia colocar realmente que a acho que é a sua empresa, né? Ou sua empresa, seu trabalho autônomo. Porque não ficou claro, né? Parece que é uma outra empresa. Então você pode colocar que é o seu trabalho autônomo, que você faz junto com outro, em paralelo, tá? Coisa de uma frase você explica isso. Deixa eu ver aqui, tem uma outra dúvida da Carol. Nas experiências anteriores, precisa de fato ter o ano do início e fim do trabalho? Sim. Coloquem o ano de início e fim daquela empresa, tá bom? Deixa eu ver. Thalita, você é a nossa enfermeira, né? Técnica de enfermagem. E aí, o que acontece? Você não colocou as suas experiências e o currículo terminou quase que na metade da folha. Dá uma sensação de incompleto. Pelo menos para mim ficou. E aí eu fiquei assim, será que tinha uma outra página e eu não imprimi? Aí eu fui ver que não, que era isso mesmo. E você falou, né, que você não tinha, que a sua experiência era em outra área. Mas eu acho legal você colocar assim, mas a gente vai mexer bastante nessa formatação. E aí vai abrir um espaço. Então, por exemplo, já tem um endereço completo que eu falei, que é uma coisa que você pode resumir, já vai liberar um espaço. Todas essas linhas que você colocou em cada tópico, você pode tirar, porque acabou dando uma poluída. Na sua formação acadêmica, que aqui está como escolaridade, você colocou técnico de enfermagem cursando. Mas assim, quando que é a previsão de conclusão?
sempre que vocês estiverem cursando um curso, coloca lá a previsão de conclusão, tá bom? Coloca a previsão, prevista conclusão em, sei lá, 2021. E às vezes, quando a gente está cursando, também é legal colocar o período que a gente está cursando. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, tá bom? Já ajuda o recrutador, porque às vezes a vaga dele pode ser num horário incompatível com os seus estudos. E o auxiliar de enfermagem, você colocou concluído em 7 de 2019. Pode tirar um mês, coloca só o ano, tá? Só o ano que você concluiu. Esse curso que você colocou aqui, você pode pensar se ele é realmente relevante para sua área, mas se realmente ele for, eu colocaria ele lá embaixo, o último tópico, tá? Essas qualificações que você escreveu, eu chamaria de resumo, colocaria lá em cima, abaixo do seu objetivo. Coloca os seus destaques aqui, igual você colocou, dos seus conhecimentos. Essa parte que eu falei, tenho um bom relacionamento, sou XPTO, igual que eu comentei lá no início, você pode tirar essa frase, porque como eu falei, geralmente os recrutadores não levam isso em consideração. E aí com isso vai abrir espaço para suas experiências, né? Então, assim, você já colocou seus estágios na área da enfermagem, é bom ter mesmo, né? Mas mesmo assim é legal colocar alguma experiência a que você tem, porque é a sua carreira. Por mais que você tenha mudado de área de atuação, continua sendo a sua carreira. E aí as pessoas vão estranhar se não ver essa experiência. Então pode colocar de uma maneira resumida, não precisa colocar todas, mas é legal colocar, tá? E aí as pessoas vão entender que você está mudando de área. Inclusive você pode escrever no seu resumo, se você quiser, né? Transição de carreira, enfim, para explicar, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Deixa eu ver aqui. Maiara, o seu currículo, no geral, está ótimo. Eu só peguei aqui alguns detalhes para fazer pequenos ajustes, tá bom? Então, vamos lá. Na sua formação acadêmica, você colocou que a sua graduação de 2014 a 2017. Não precisa, coloca só concluído em 2017. Você colocou também período noturno. Não precisa. Se você já concluiu a faculdade, pode tirar essa frase, porque não é mais relevante. E aí você abre espaço, tá bom? A mesma coisa por esse curso técnico de contabilidade, pode só colocar 2012 também a conclusão. Na parte da experiência profissional, uma diquinha aí que ajuda a economizar espaço. Você colocou o nome da empresa, embaixo você colocou cargo, escrito cargo, e aí o seu cargo, e embaixo período. Eu acho que dá para otimizar. Pega esse período, joga para o lado do nome da sua empresa. Então, vai estar lá o nome da empresa e o período. Por exemplo, abril de 2018 até o momento, ou atual. E aí, tira a palavra cargo e coloca direto seu cargo. E aí vai vir a descrição, tá? Fica ótimo assim, fica bem claro. Você colocou no currículo aqueles tópicos, né? Tanto na sua formação quanto na sua experiência. Eu acredito que se você tirar esses tópicos, ajuda a otimizar mais o espaço, tá? E eu acho que fica até mais bonito também. Acho que não tem muita necessidade de colocar esses tópicos nesse caso, tá bom? E é basicamente isso, tá? De resto, tá ótimo. Parabéns, tá bom? Vamos lá. Marcelo. Acho que é o nosso único rapaz aqui dos currículos, Marcelo. Marcelo, nos seus dados pessoais, você não colocou a sua cidade, tá? Eu não sei de onde você é, eu suponho, pelo seu DDD do seu telefone. Mas coloca lá a sua cidade, como eu falei, tá ótimo, não precisa colocar o endereço inteiro, só a cidade já tá bom, ou o bairro e a cidade, tá? Objetivo. Então, você colocou assim, áreas de interesse. Tira esse área de interesse, coloca o objetivo. E aí você colocou, por exemplo, né, administrativo, financeiro e recursos humanos. Administrativo é uma palavra muito ampla. Então, para você que já tem um foco, que é mais para o financeiro, não está agregando muito essa palavra aí, pode tirar ela.
Agora, quando a gente fala em financeiro, o que especificamente? Porque o financeiro, a área financeira também é muito ampla, né? Então, assim, o que no financeiro? Então, coloca específico, né? Se você tiver uma ideia específica, né? Se você tiver melhor, tá? Então, coloca essa área do financeiro que você gostaria de atuar, que vai ficar melhor, tá? Cuidado com a formatação, porque você colocou embaixo, veio o resumo, e aí tá com aquele pontinho do tópico. Embaixo tá qualificações técnicas, aí você pôs um tracinho. E embaixo tá formação acadêmica e você colocou outros tracinhos mais para cá. Então, tá tudo desalinhado e não tá padronizado, porque um tá com tracinho, outro tá com ponto. Então, assim, na verdade, nem precisa pôr ponto, nem tópico, nem traço. Pode tirar tudo isso, puxa a margem lá para sua esquerda, que vai economizar bastante espaço. Então, sempre tomem cuidado com a formatação, tá, gente? Sigam um padrão com ela. Mas, digo mais, você colocou resumo das qualificações, pode tirar esse das qualificações, deixa só resumo. Só que você colocou uma frase apenas, ficou amplo demais. Então, coloca realmente quais são os seus destaques, o que você é mais especialista ou que você gosta mais de atuar, quais foram os resultados que você agregou para a empresa. Então, dá uma pensada aí para dar uma melhorada no resumo para ele chamar mais atenção, tá bom? Essas qualificações técnicas que você colocou, você poderia até tirar esse tópico e no seu resumo você escrever esses conhecimentos que você está habituado a trabalhar com o Excel, com PowerPoint, por exemplo, com Access, que você conhece eles intermediário, entendeu? Então, você pode no seu resumo já escrever isso, aí tira esse tópico, já economiza espaço. E cuidado com a digitação, tá? Porque Access aqui faltou uma letrinha, tá? Então, às vezes a gente acontece, mas sempre passa um pente fino para ver se não tem nada de errado, tá bom? Escrito errado. A sua formação acadêmica, você colocou MBA, graduação, mas e a data de conclusão? Você não citou. Então, é sempre legal colocar o ano que você concluiu o curso, tá bom? Então, coloca ali o ano, pelo menos, de formação e coloca concluído em 2018, vamos supor, tá? Deixa eu ver. É basicamente isso, tá? E depois vem as suas experiências. Se você quiser, você pode também tirar esses pontinhos de tópicos da sua experiência, que eu acho que também vai economizar mais espaço. Esses tópicos, gente, eles tiram muito espaço do currículo, tá? Mas de resto, ok. Tá bom, Marcelo? Vamos ver, então, Rejane. Rejane, você colocou logo aqui de cara nos seus dados veículo próprio. Não precisa, tá? Eu sei que tem algumas vagas que pedem, mas acredito que não é muito relevante, principalmente na sua área de atuação. Se a vaga pedir, o recrutador vai te perguntar. E aí você fala sim ou não, né? Não agrega muito no currículo, tá? A não ser que você seja motorista, sei lá, né? Você realmente trabalha numa área né, que precisa do carro. Mas fora isso, não precisa pôr. Aí você colocou o seu objetivo, legal. Aí você veio e colocou assim, realizações. E aí você colocou vários tópicos. E aí, assim, olhando o seu currículo, primeiro que ele tá com 3 páginas, né? Então, entra naquilo que eu falei lá no início. Eu vi que você trabalhou em diversas áreas diferentes, se você foi mudando, né, ao longo dos anos. Então, o que eu acho? Dá uma olhada no que é realmente relevante. De novo, eu bato muito nessa tecla, tô sendo chata, mas é verdade. Então, dentro dessas realizações, dá uma olhada no que é realmente relevante para a área que você está querendo atualmente, né, que é a área de treinamento e desenvolvimento. E aí você já consegue também abrir espaço aí. Pode tirar também dos tópicos, né? Como eu falei, para pegar melhor o espaço. Realizações substitui pela palavra resumo, tá?
Aí vai vir a sua formação acadêmica, você colocou assim, graduando em psicologia, São Paulo SP pode tirar, tá? Que a gente economiza espaço. Coloca a previsão de conclusão, que semestre que você tá. Então você pode colocar assim, cursando psicologia, sei lá, quarto semestre, noturno, conclusão prevista para 2020 alguma coisa, tá bom? Fica mais claro. A sua extensão na PUC pode tirar o São Paulo também, aí você colocou, ó, concluído em 2017. Ficou legal. Pós-graduação, beleza, beleza. As outras estão beleza. Aí veio naquilo que eu falei do idioma básico, que não costuma ajudar em muita coisa, poderia tirar também. Essas certificações, eu acho que você tem que dar uma olhada nelas. Eu vi que tem muita coisa e fiquei na dúvida se realmente tudo isso é relevante para o seu objetivo. Então, de novo, passa o pente fino. E aí você poderia colocar elas lá embaixo no final do currículo, porque aí você sobe as suas experiências, tá? E aí, cuidado na formatação, porque cada experiência você colocou de uma maneira, né? Por exemplo, o período. Uma você escreveu janeiro resumido e março inteiro. Na de baixo você escreveu um mês em número e não na palavra escrita. Na outra você não colocou período, a palavra período igual você escreveu nas demais. Então mantenha tudo no mesmo padrão, tá? Se você está escrevendo um mês resumido, mantenha ele resumido em todas as experiências. Se você está escrevendo o nome do mês completo, ou se você está usando o número e não a palavra fevereiro, vamos supor, está usando o número 2, coloca o mesmo padrão em todas as experiências, tá bom? Fica muito melhor. Então, dá uma olhada nisso, nessa formatação. E aí, sabe o que me chamou a atenção? Que a sua última experiência, pelo que eu entendi, é uma experiência relacionada com o seu objetivo e você colocou bem resumida. E as experiências anteriores, que não são relacionadas com o seu objetivo atual, pelo menos a maioria, você colocou bem maior, né? Então, faz ao contrário. Sempre que você quer entrar numa área, no seu currículo, você tem que puxar a sua sardinha para essa área, tá? E aí, o que passou, o que é passado, que você não trabalha mais com aquilo, coloca resumido, tá bom, gente? Então, dá uma melhorada aí na sua descrição de cargo, tenta ver se você teria mais alguma coisa legal para falar nessa experiência. As anteriores, que são em outras áreas, resume o máximo possível, principalmente as que são bem diferentes, né? Arruma a formatação, pode tirar os tópicos também, que vai com certeza abrir mais espaço. Você colocou o nome das empresas centralizado, pode deixar tudo na margem para a esquerda. Não precisa colocar a cidade, pode tirar. E é isso, então tá dando 3 páginas, tenta deixar no máximo em 2, tá bom? E acho que com essas alterações você consegue. E aí, vamos então aqui para Paula, a última, mas não menos importante, né, Paula? Então aqui, ó, cargos pretendidos, você colocou bem pequenininho, com seus dados pessoais, então ficou sem destaque. Coloca isso daí maior, coloca o objetivo e coloca esses cargos, pode ser até esses que você já colocou aqui. Mas coloca num destaque um pouquinho melhor. Experiência profissional, eu arrumaria só a ordem. Então, coloca primeiro o nome da empresa, depois você, do lado do nome da empresa, coloca o período, né? E embaixo coloca o seu cargo. Você deixou ao contrário. É só um detalhe, né? Mas assim, eu acho que fica mais claro, eu acho que fica melhor, tá bom? Se você quiser, pode tirar também as cidades que você colocou aqui em algumas. Porque aí a gente economiza espaço. Esses ícones que tá no seu currículo, né? Que cada tópico tem um ícone bem grande, tá pegando bastante espaço. Poderia tirar também, se for o caso. Essas habilidades e competências, você escreveu auxiliar administrativo, 3 anos. Não precisaria, pode tirar, tá? E aí, na verdade, você pode acrescentar o resumo. E aí você escreve um pouquinho das suas experiências, né, nesse resumo.
Mas só assim, auxiliar administrativo 3 anos, ficou meio vago, tá? Não tá dizendo muita coisa sobre seus conhecimentos, sobre o que você pode agregar, né? E aí lá embaixo ficou informações adicionais, um título, e aí veio outro título escrito qualificações e atividades. Então, assim, tira esses dois títulos, deixa um só. Você pode colocar como formação complementar ou cursos, enfim. Aí deixa esses cursos que estão aqui, pode deixar, mas você poderia acrescentar o ano que você concluiu, porque não tem. E aí eu acho que fazendo esses ajustes, o seu currículo fica com uma página, né? Atualmente está com duas, mas na segunda ficou só um trechinho, então não é legal também. Então acho que ou você ajusta para ficar 2 páginas inteiras, ou você ajusta para ficar uma só. Eu acho que dá para ficar uma só e vai ficar legal, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Tem uma aqui. Carol mandou. Coloco que tenho filhos? Não precisa, tá? Não precisa pôr nos seus dados pessoais. Hoje em dia tá tendo uma mudança. Antes precisava, né? Era muito comum a gente colocar essas coisas. Hoje em dia já não é mais tanto, né? Até porque a gente sabe da questão do preconceito, que às vezes alguma empresa pode ter. É triste, né? Não deveria acontecer. Então, por isso mesmo, tá começando a mudar, né, esse conceito de colocar filhos no currículo, né? Não precisa mais. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É legal colocar trabalho voluntário e social? Olha, eu acho que pode pôr se tiver espaço no currículo, se você estiver precisando de espaço, aí eu acho que pode tirar isso para aproveitar o espaço. Se tiver, pode pôr, né? E também, assim, se é um trabalho voluntário que você realmente gostou muito de fazer, ou gosta ainda, se você ainda faça, se é algo que agrega na sua vida, pode pôr também. Se for só para encher linguiça, não tô falando que é o seu caso, tá? Mas assim, é só uma dica geral. Se for só para colocar, porque quero colocar alguma coisa, não coloquem, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu perdi no chat, que vocês mandaram. Tadadã. Carol falando, ótima profissional, obrigada, Carol. Deixa eu ver, surgiu outra pergunta aqui. Ensino médio, precisa colocar ou não? Não. Para quem já está na faculdade e já está, né, num outro nível de profissão, né? Porque se você entrou na faculdade, você está se especializando em alguma coisa. Então, o ensino médio ele fica irrelevante. A única exceção do ensino médio é se você só tem o ensino médio, né? Não tem ainda a faculdade, então não tem problema, é óbvio que você deixa. Ou se você fez um ensino técnico e a sua área é técnica, igual tem alguns casos aqui nesses currículos. Aí pode deixar, né? Então, se você fez um técnico em edificações, você trabalha na parte de engenharia civil, deixa, porque realmente é relevante. Se você fez técnico de, sei lá, de outra coisa, e você hoje trabalha em outra área, não é mais relevante para sua carreira, aí você pode tirar, tá bom? E o ensino médio normal, só o ensino médio, pode tirar também quando você está na faculdade, ou às vezes até já concluiu a faculdade, pode tirar também. Porque, né, acaba não sendo mais tão relevante o ensino médio quando a gente está na faculdade, tá bom? Mais alguma dúvida? Cursos complementares, é válido pôr ou posso colocar junto com a formação acadêmica? Formação acadêmica é o que é formal. Faculdade, pós-graduação, MBA, extensão. Esses cursos são formais, a gente coloca na formação acadêmica. O que é curso livre, curso complementar, seja do que for, a gente coloca em outro tópico e aí pode chamar de formação complementar, cursos complementares, cursos, enfim, né? Aí coloca nesse outro tópico, tá bom? Pode colocar sim, mas sempre pensa se esse curso que você fez é relevante para o seu objetivo, está agregando para você, senão não tem por que colocar.
E assim, uma dica, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem alguns sites com cursos, alguns cursos gratuitos, outros a preços bem em conta. É, por exemplo, tem aquele Udemy, que é com Y no final, tem o Coursera. Dá uma olhada, porque tem cursos bem legais nesses sites. O LinkedIn, quando você paga o LinkedIn Premium, ele tem um plano lá que tá R$ 50 por mês. E além dos benefícios do LinkedIn que você ganha, né, quando você paga, ele também abre cursos para você. E aí tem bastante curso lá, tem cursos curtos que tá incluso nesse valor, né? Então, de repente, também pode ser uma boa, né? Ainda mais agora que a gente não tá podendo fazer curso presencial. Então, pode ser legal. Que mais, gente? Surgiu uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Se você passou por mais de um cargo na empresa, é necessário citar todos ou somente o último? Pode colocar todos. Depende muito de cada caso, mas assim, em geral, a gente pode colocar todos. Mas o que você faz? Deixa os mais atuais com a descrição. E se você ficou muito tempo nessa empresa, tipo 10, 15 anos, o que é muito antigo, você nem precisa descrever. Pode só colocar lá o cargo, que aí a pessoa vai entender. Então, sempre o mais atual em cima, né? E o que vai ficando mais antigo para baixo. E aí você nem precisa detalhar, mas pode estar escrito lá, né? Dependendo da situação, às vezes eu tiro também. Depende do contexto em geral, sabe? Mas pode deixar de maneira resumida o que for muito antigo, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que foi? LinkedIn. O LinkedIn, ele é um pouco diferente. O LinkedIn você consegue ser mais dinâmico e aproveitar melhor. Você pode deixar ele grande, não tem problema, igual o currículo do papel, que a gente tem que se limitar a 2 páginas. E ele tem outras opções mais atrativas que você consegue deixar mais dinâmico. Dá para pôr foto, dá para pôr mídia, links, dá para pôr projetos, dá para pôr artigos. Então tem bastante coisa no LinkedIn. Daria uma live só para falar de LinkedIn. E aí, mas assim, em algumas coisas é bem semelhante ao currículo, mas ele é diferente em outras, porque a gente consegue deixar mais dinâmico o LinkedIn, né? Diferente do currículo, essa é a diferença. Mas algumas coisas seguem a mesma ideia. Como posso colocar que quero mudar de área? Então, você vai colocar lá no seu objetivo a área que você quer. Embaixo vai vir um resumo. E aí você pode explicar sucintamente a historinha que você trabalhou em alguns anos com XPTO, mas agora você está buscando a área XYZ. E aí é aquilo que eu falei. Sempre no seu currículo tenta puxar a sardinha para essa área que você quer inserir na sua carreira, né? Que você quer entrar. Então não adianta você ficar descrevendo um monte de conhecimento da área anterior se você não quer mais trabalhar com aquilo. Pega o que vai te ajudar para a área atual, vê o que vai te ajudar, pesquisa o que nas vagas eles estão pedindo para a área atual, vê qual é o link que você consegue fazer com a sua experiência e coloca isso no currículo, tentando chamar atenção para essas características. E aí, cursos também, né, que podem ajudar, cursos específicos da área, enfim, outros conhecimentos que é importante. Aí você pode ir investindo nisso, né? Se conseguir algum projeto, mesmo que seja voluntário, mesmo que seja temporário, né? Gente, o tempo tá acabando, meu Deus, 50 segundos ele vai me cortar. Então, quero agradecer aqui vocês. Muito obrigada pela presença, pela participação. Eu vou fazer a surpresa, rapidíssimo, vou ter que falar.
Eu vou fazer um grupo no Telegram com dicas de currículo e entrevistas e LinkedIn. Vou postar melhor depois falando sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse para estar nesse grupo, fiquem de olho para entrarem nele depois, tá bom? Amanhã vou postar melhor sobre isso. Vai acabar aqui e ele vai me derrubar. Então, obrigada. Espero que tenha ajudado todos vocês. Boa sorte aí na busca dos empregos.